noite, pessoal. A gente está iniciando aqui o 47º Congresso de Cirurgia Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E nós, esse ano, vai ser online, com essa modificação obrigatória. E nós mudamos um modo de fazer o congresso em que as apresentações de temas livres são feitas nos 2 dias que antecedem o início do congresso. Isso foi uma experiência que a gente fez primeiro com as temas livres de 2020, que a gente fez antes, e eu acho que foi uma experiência muito boa, não só pela assistência, como pelas apresentações que foram excelentes, como pela avaliação dessas apresentações. Então, nós vamos apresentar 8 trabalhos hoje e 7 amanhã dos 15 que foram selecionados por temas livres. Os coordenadores vão ser o Dr. Luciano Albuquerque, que todo mundo conhece, e o Dr. Orlando Petrucci. E eles vão ter o comando dessa apresentação, e vou mostrar os detalhes. Então, eu passo a palavra para o Orlando e o Luciano, sem maior perda de tempo. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui, juntamente com o Dr. Orlando Petrucci. A internet tem tantas vantagens, mas não tem a capacidade de se reunir, de reunir as pessoas de forma presencial, que é o que todos nós queríamos. De qualquer forma, nós estamos aqui para cumprir a agenda daquela atividade que considero a mais importante do Congresso, que são a apresentação dos temas livres orais, com as inovações, com a apresentação da pesquisa brasileira e da pujança da cirurgia cardíaca nacional. Lembrando aos participantes e à audiência que terão, pelas regras, 8 minutos de apresentação dos trabalhos dos apresentadores. O comentador oficial, já previamente designado, terá 3 minutos para sua manifestação. E se houver, então, ainda tempo, provavelmente sim, né? Terá o autor 2 minutos para réplica. E se ainda sobrar tempo até 15 minutos, poderemos chamar uma ou outra pergunta que os senhores devem colocar no chat, ok? No Answers and Questions. Então, de imediato, eu gostaria de chamar o primeiro trabalho, que é o tema livre de número 8, redução precoce da hipertensão arterial pulmonar após o implante de dispositivo de assistência ventricular de longa permanência. O autor é o Dr. Paulo Manuel Pego Fernandes. Boa noite. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora e à comissão científica a aceitação do meu trabalho e dizer que é um prazer estar aqui com os senhores para discutir a nossa experiência. O trabalho que eu vou apresentar aos senhores é a redução precoce da hipertensão arterial pulmonar em pacientes em uso de dispositivo de assistência ventricular de longa permanência. Os autores, além de mim, Dr. Rames, Silvia, Bruno e Fábio já tem. A insuficiência cardíaca, como nós sabemos, é a principal causa de internação cardiovascular no Brasil. Mesmo com os avanços terapêuticos, uma parcela da população evolui para a refratariedade, necessitando de dispositivos de assistência ventricular implantáveis e de transplante cardíaco. O transplante cardíaco ele permanece como uma terapia de escolha, proporcionando uma maior expectativa de vida nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Isso vale no mundo inteiro, especialmente para os pacientes jovens. Em alguns países, como na Alemanha, em pacientes mais idosos, os ventrículos artificiais, eles hoje são uma alternativa real, concreta e feita em maior número do que o próprio transplante cardíaco. E a hipertensão arterial pulmonar severa fixa é uma contraindicação ao transplante. Talvez uma das principais contraindicações ao transplante cardíaco é essa hipertensão pulmonar que não reage, não é reacional ao tratamento medicamentoso. E ela pode ser relacionada ao aumento da mortalidade precoce e tardia e associada à falência do ventrículo direito. A utilização dos dispositivos de assistência ventricular podem promover a redução das pressões intracardíacas, a redução da hipertensão pulmonar a médio e longo prazo e, portanto, podem possibilitar uma futura candidatura ao transplante cardíaco. O objetivo desse estudo é avaliar a evolução da pressão de artéria pulmonar após 30 dias de implante de dispositivos de longa permanência em pacientes com contraindicação ao transplante por hipertensão pulmonar severa fixa.
Então, a nossa casuística, ela consiste em uma análise retrospectiva de prontuários dos pacientes submetidos a implante de DAV em um único hospital, com avaliação da pressão sistólica da artéria pulmonar por catéter de Swan-Ganz no pré-operatório e do ecocardiograma transtorácico aproximadamente 30 dias após o implante do dispositivo. A hipertensão pulmonar severa fixa foi definida por uma pressão sistólica de artéria pulmonar acima de 60 mm de mercúrio ou uma resistência vascular pulmonar acima de 3 unidades UD após prova de dilatação. Ou seja, todos os pacientes haviam sido avaliados e contraindicados para transplante cardíaco num primeiro momento. Nós tratamos 6 pacientes e os critérios de inclusão foram pacientes acima de 18 anos, com insuficiência cardíaca avançada, independente da etiologia, submetidas a implante de dispositivo de assistência ventricular e hipertensão pulmonar severa fixa. Critérios de exclusão, pacientes que apresentavam prontuário médico incompleto para os dados fundamentais da análise. A coleta de dados, os dados do cateterismo direito e do ecocardiograma antes e após o implante do dispositivo de assistência ventricular esquerda. Então, 6 pacientes com DAV apresentavam hipertensão pulmonar severa fixa. Os dispositivos implantados foram HeartMate 2 e HeartMate 3, com metade da amostra de cada um. Na verdade, nós estamos implantando o HeartMate 2, e quando o HeartMate 3 foi criado e foi disponibilizado no mundo, depois de alguns meses, nós tivemos acesso a isso no Brasil, quando nós começamos a colocar. E, coincidentemente, foram 3 implantes de cada um dos dispositivos. A idade média dos pacientes foi de 51 anos, 33% do sexo masculino, 50% de etiologia isquêmica e fração de ejeção do ventrículo esquerdo média de 27%. Todos os pacientes estavam em Intermax 3, com HeartMate 2, risco de score médio de 1,12. Veja esse gráfico ilustra muito bem o que nós queremos demonstrar aos senhores, da importância desse implante de dispositivo e da precocidade da reatividade da pressão sistólica de artéria pulmonar. No pré-implante, todos apresentavam uma hipertensão pulmonar acima de 60. Um paciente com 90 de pressão sistólica de artéria pulmonar. E vejam, esse mesmo paciente que estava com 90 caiu abaixo de 30 em um mês. E todos os outros também tiveram uma queda bem acentuada na hipertensão arterial pulmonar no prazo, já no prazo de 30 dias. Então, todos os pacientes evoluindo com queda de pressão sistólica arterial pulmonar abaixo de 60, com valor médio de 38, variando de 24 a 51 milímetros de mercúrio, representando uma queda aproximada de 50% dos valores basais. E a sobrevida desses pacientes, dessa amostra de 6 pacientes, foi de 100% em um ano. Felizmente, nós não perdemos nenhum paciente no prazo de seguimento. Então, o uso de DAV como uma ferramenta capaz de reduzir a hipertensão arterial pulmonar foi primeiramente demonstrado em dispositivos de fluxo pulsátil, sendo conhecida hoje a eficácia também com dispositivos de fluxo contínuo, como os utilizados na população estudada. Essa discussão de fluxo pulsátil, fluxo contínuo, ocorreu ao longo de várias décadas, e hoje, de 2010 para cá especialmente, os dispositivos de fluxo contínuo mostraram que são mais fáceis de implantar, mais fáceis de manusear, relativamente mais simples e mais baratos, apesar de serem caros, e hoje são o grande dispositivo utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Hajit e John e colaboradores demonstraram uma redução de pressão sistólica de artéria pulmonar média de 20 milímetros, avaliada 3 meses após o implante dispositivo, semelhante à redução de média de 26 milímetros descrita em nossa coorte, o que permite inferir que a redução de pressão sistólica de artéria pulmonar se dá principalmente nos primeiros 30 dias e se mantém com o passar dos meses. Isso pode ser de grande importância em alguns pacientes quando eles não toleram bem, por questões de anticoagulação, de infecção ou outros problemas, o uso crônico de dispositivos e se tornam candidatos precocemente ao transplante cardíaco.
A principal limitação que impede o fornecimento de dados adicionais nesse estudo observacional é a ausência de avaliação hemodinâmica pulmonar por catéter de artéria pulmonar no pós-implante de DAB desses pacientes, tendo sido feita a avaliação da pressão sistólica por ecocardiografia por motivos óbvios, né? Por questão de invasibilidade. Na verdade, o catéter Songans, apesar de ser consagrado o seu uso, cada vez mais tem sido substituído por terapêuticas menos invasivas. No entanto, os dados encontrados nessa coorte de pacientes no Brasil permitem reiterar os dados da literatura internacional, fortalecendo a importância dos DABs como ponte para o transplante cardíaco em pacientes com contraindicação inicial por hipertensão arterial pulmonar fixa. E como conclusões, apesar de ter bem estabelecida a relação entre redução dos níveis de hipertensão pulmonar a médio prazo em pacientes após o implante de DAV, em nosso estudo, nós percebemos que essa redução ocorre também precocemente em todos os pacientes, apesar da ausência de resposta prévia ao teste de vasorreatividade. Acho que isso é muito, muito importante, como eu comentei antes com os senhores, em especial em pacientes com grande dificuldade de manejo desses dispositivos de assistência ventricular, na maioria das vezes por questões de manejo de anticoagulação ou de infecção. Assim, o uso de dispositivo de assistência ventricular constitui uma importante ferramenta de ponte para a candidatura para transplante em pacientes com hipertensão pulmonar severa fixa. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado. Parabenizo ao doutor Paulo Pello pela apresentação e, de imediato, passo a palavra para o comentador oficial, doutor Orlando Petrucci Júnior. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estar ajudando nessa sessão. E eu queria parabenizar o Paulo e todos os outros autores desse trabalho, os resultados com o uso de VAD em nosso país, que ainda não é uma realidade para a imensa maioria dos serviços e dos convênios, né? É uma minoria de pacientes que podem se beneficiar dessa alternativa, mas parabéns pelo trabalho. A hipertensão pulmonar, que foi aí descrita como fixa em pacientes com insuficiência cardíaca, é um marcador de mau prognóstico para o transplante, muitas vezes inviabiliza a realização do transplante, assim como para pacientes que estão em insuficiência cardíaca e que também não vão ser transplantados. Esses pacientes que têm hipertensão pulmonar, o manejo deles, sem dúvida, é mais difícil. Esses pacientes, apesar de terem sido considerados com uma hipertensão pulmonar fixa, evoluíram bem, sem precisar de assistência biventricular. Uma vez que, quando você instala uma assistência ventricular do lado esquerdo, o que mais preocupa, especialmente no início dessa assistência, é o lado direito, porque o lado direito passa a ter maior retorno venoso, e algumas vezes você para o suporte circulatório não é adequado, porque o lado direito entra em falência. Nestes pacientes em especial, eles tinham ainda hipertensão pulmonar. Como é que vocês interpretaram, nessa experiência de vocês, de 6 casos, a não necessidade, ou pelo menos vocês não relataram, de, pelo menos temporariamente, de assistência ventricular direita? Essa é uma primeira pergunta que eu teria para você, Paulo. Uma outra pergunta, em parte, você me respondeu que no pós-operatório não foi avaliado reatividade pulmonar, né? Mas se a pressão caiu, como está demonstrado pelo eco, ou seja, pelo refluxo tricúspide, pela velocidade, né, do refluxo tricúspide e indiretamente a estimada pressão na pulmonar, será que isso era realmente uma hipertensão pulmonar fixa ou era em decorrência do status hemodinâmico do paciente? Essa é uma outra pergunta. E a queda na pressão da artéria pulmonar, como eu já disse, não seria apenas porque descomprimiu o ventrículo esquerdo? As provas de resistência vascular pulmonar, elas ajudam a definir se a hipertensão é fixa ou não. Mas a gente sabe que existem limitações, que quando você dá vasodilatadores para ver a resposta da artéria pulmonar, a PA sistêmica desses pacientes muitas vezes é limítrofe,
e a administração de vasodilatadores fica limitada e a gente não consegue ver um resultado de vasodilatação pulmonar. O que vocês podem comentar também sobre isso? Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer à SBCCB a oportunidade e aos comentários do Dr. Orlando, todos muito pertinentes. Primeiro, assim, em relação à questão da assistência ventricular direita, nós mostramos esses 6 casos porque eram os casos que tinham as características que nós já comentamos da hipertensão pulmonar, mas nós fizemos no total quase 40 casos, e em nenhum deles a gente colocou assistência ventricular direita, o que repete a literatura. Na verdade, se a gente pegar a International Society of Heart Lung Transplantation, que tem um registro mais ou menos de 20 mil casos por ano, nós temos quase 95% de assistência unicamente de ventrículo esquerdo, mostrando que uma vez, que é isso que você comentou, Orlando, quer dizer, uma vez descomprimido as câmaras, o ventrículo direito costuma dar conta. Nós tivemos em 2 desses, não desses 6, mas desses 40 casos, nós tivemos 2, um deles nós usamos Centrimag durante 2 ou 3 dias, e um outro nós ameaçamos colocar Centrimag, mas acabamos não precisando. Então, só assistência ventricular esquerda mesmo deu conta, repetindo novamente o que a literatura já mostrava. Em que questão da hipertensão pulmonar fixa, é fixa, não do ponto de vista anatômico, né? Isso era muito feito em cardiopatia congênita, biópsia de pulmão, para verificar o que acontecia com as arteríolas pulmonares. Isso hoje praticamente caiu em desuso, mas do ponto de vista funcional, ela não era reativa. Então, por isso, do ponto de vista de literatura, e nós também utilizamos essa nomenclatura, elas eram fixas. Mas o que esse trabalho corroborou, do ponto de vista de internacional, é que realmente, uma vez você tratando adequadamente o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito descomprime e as pressões pulmonares caem, possibilitando o transplante. Nesses 6 casos que nós tivemos a felicidade de todos estarem vivos, inclusive até hoje, não só naquele primeiro ano, nós não tivemos nenhuma mortalidade nesse grupo, 4 pacientes ainda estão em ventrículo artificial, alguns deles até optando por permanecer em ventrículo artificial, e em 2 nós fizemos transplante cardíaco, e os 2 também têm uma boa evolução até hoje. Então, acho que é isso que eu queria mais ou menos falar nesse tempo que nós temos, né? Tá ótimo. Parabéns, viu? Obrigado, Orlando. Bom, Ok, então, dando continuidade, doutor Orlando, por favor. Então, o próximo tema livre é o tema livre 2, o uso de água ozonizada na prevenção de infecção de sítio cirúrgico em crianças submetidas à cirurgia cardiovascular. O autor é o Dr. Alexandre Noburo Marukami, e o comentador será o Dr. Leonardo Miana, no lugar do seu pai, Antônio Augusto Miana. Meu nome é Alexandre Noburo Murakami. Primeiramente, eu quero agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo aceite do trabalho na sessão de temas livres. Esse trabalho foi desenvolvido através da minha defesa de doutorado, realizado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, sob a orientação do professor Dr. Ulisses Alexandre Grotti, desenvolvido na Cardioped Brasil, no Centro de Coração da Criança de São José do Rio Preto. Então, o tema da nossa aula é o uso da água ozonizada na prevenção de infecção do sítio cirúrgico em criança submetida à cirurgia cardiovascular. Então, todo serviço de cirurgia procura, como foco na qualidade do atendimento, a redução das infecções, principalmente as infecções do sítio cirúrgico. Então, medidas são implementadas nos processos pré, intra e pós-operatório, aliadas à água ozonizada para reduzir a infecção no sítio cirúrgico no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Então, as principais medidas implantadas, que são participantes do bundle de prevenção da infecção do sítio cirúrgico, são o banho de pré-operatório diário com cloroxidina degermante, a degermação cirúrgica e antibiótico terapia. Essa antibiótico terapia a gente tem como meta a realização do antibiótico infundido em meia hora e religiosamente antes da incisão, né? Cuidados com a ferida operatória no pós-operatório. O ozônio
ela possui uma ampla atividade antimicrobiana. Ela é obtida através de descargas hidroeletrolíticas, associado ao efeito Venturi, que fazem com que o aparelho, a torneira com água ozonizada, disponibilize 10 ml diluído por hora de água disponível na torneira. In vitro, ele tem excelentes resultados, já demonstrado em outros trabalhos, com atuação na membrana celular das bactérias. Ela atua instabilizando essa parede celular, levando à morte celular dessas bactérias, assim como vírus e fungos. Então, aliadas às medidas já implantadas, a gente associou o uso da água ozonizada e o trabalho visa avaliar o impacto dos resultados, se houve melhoria nessa qualidade de assistência. Então, o objetivo é avaliar se a utilização da água ozonizada para higiene de mãos dos profissionais, higiene corporal das crianças submetida à cirurgia cardiovascular, pode ou não corroborar na prevenção da infecção do cirúrgico. Então, como casuística e métodos, o estudo foi um estudo analítico, descritivo, com abordagem quantitativa. Então, 401 pacientes participantes do banco de dados do IQIC, aqui eu faço um parênteses, o IQIC é uma organização que visa linkar centros de excelência de países desenvolvidos com centros de países em desenvolvimento que atuam na área de cirurgia cardiovascular pediátrica, visando a melhoria na qualidade desses serviços. Então, de 1º de março de 2019 a 31 de março de 2020, e por que março de 2020? Em 31 de março de 2020, foi decretada a presença da pandemia aqui no Brasil, o que levou a medidas de impacto para a prevenção da Covid-19 que poderiam impactar na avaliação desses pacientes. Então, o trabalho foi interrompido em 31 de março e para que os grupos ficassem bastante homogêneos, foi no grupo A, um grupo de pacientes que foram antes da instalação do sistema de água ozonizada, e o grupo B, de 1º de outubro a 31 de março, após a instalação do sistema de água ozonizada. Em setembro, quando ocorreram a instalação dos equipamentos, os pacientes foram descartados para que os grupos ficassem bastante definidos. Então, quanto a casuística e métodos, no centro cirúrgico, 2 torneiras foram instaladas e na UTI cardiovascular pediátrica, 25 produtos, entre torneiras, chuveiros e duchas de higiene. Então, nas torneiras, no centro cirúrgico, eram utilizados para a lavagem de mãos da equipe cirúrgica, assim como circulantes de sala e anestesistas. Na UTI, as torneiras auxiliando na desinfecção de mãos da equipe de assistência com fisioterapia, corpo de enfermagem e médicos, além do chuveiro, que era utilizado para a higiene e banho das crianças maiores, e das duchas higiênicas, quando da higienização de crianças, de bebês de colo. Então, analisando demograficamente, essas crianças eram coletados dados quanto à idade no momento da cirurgia em meses, peso corporal em quilos, a presença de anormalidades cromossômicas ou síndromes associadas, quanto à categoria de risco RAX1, tempo de ventilação mecânica, tempo de internação em UTI e tempo de internação total, assim como diagnóstico de infecção do ciclo cirúrgico e qual tipo de infecção, se era superficial ou profunda. Mortalidade em até 30 dias ou até a alta hospitalar ou óbito. Então, analisando os 2 grupos, observamos que os 2 grupos são
semelhantes, não havendo diferença significante estatística nem quanto à idade, gênero, peso corporal, a presença de síndromes genéticas associadas, ou até quanto à categorização de risco RATS. Então, os grupos demonstraram ser uniformes. Quanto ao resultado, então observamos que no grupo A, a taxa de infecção de 18 pacientes foi de 9,6%, enquanto no grupo utilizando a água ozonizada, mantendo os mesmos protocolos dos planos de prevenção, a taxa caiu para 3,7%, atingindo apenas 8 pacientes. Então, analisando os resultados estatisticamente, com o risco relativo, podemos observar que existe um risco causal, uma relação causal, em que observamos que o risco dos pacientes submetidos ao sistema de ozônio foi 44% menor de apresentar infecção do sítio cirúrgico se comparado com aqueles pacientes que não foram expostos à água com ozônio. Extrapolando para tempo de internação em UTI, observamos que não houve diferença estatística entre os dois grupos. Porém, analisando mais de perto, observamos a presença de outliers no grupo B, aqueles usando a água ozonizada, o que demonstrou que pode ter prejudicado a análise estatística, fazendo uma não diferenciação dos dois grupos. E quanto à mortalidade, também observamos que não houve diferença estatística entre os dois grupos. Mas, analisando mais de perto, observamos que mesmo no grupo A, onde a taxa de infecção foi maior, em nenhum dos dois casos a infecção foi profunda, ou seja, no grupo A houve um maior número de infecção, porém essas infecções eram superficiais, o que não acarretou em piora na mortalidade. Portanto, o trabalho concluiu que os pacientes que utilizavam o sistema da água ozonizada apresentaram uma diminuição das infecções do sítio cirúrgico, uma diminuição importante, ainda que sem interferências no tempo de internação, terapia intensiva e tempo de internação total, e também não apresentou alteração na mortalidade. Eu quero agradecer, muito obrigado à comissão organizadora, e estarei disponível para perguntas. Obrigado. Doutor Leonardo, por favor, seus comentários. Obrigado, Orlando. Obrigado, doutor Henrique Murat, Luciano. Primeiramente, queria agradecer aí a comissão organizadora, diretoria da sociedade, pelo convite. Inicialmente feito a meu pai, mas eu tinha avaliado já o trabalho junto com ele. Queria parabenizar aí a apresentação e ao doutorado do Alexandre e todo o grupo de São José do Rio Preto, aí, capitaneado pelo Ulisses. O controle de complicações infecciosas no pós-operatório, principalmente de cirurgia cardíaca pediátrica, é um assunto de extrema relevância e sempre muito pertinente, né? Os autores se propuseram a estudar o impacto do uso da água ozonizada para lavagem de mãos da equipe e também para dar banho nas crianças, para diminuir a infecção do sítio cirúrgico. Eu queria comentar algumas coisas e fazer algumas perguntas para o Alexandre. Bom, a gente sabe que, para responder a pergunta que você se propôs, o desenho do estudo capaz de responder essa pergunta tinha que ser um ensaio clínico randomizado, né? Ao invés disso, vocês utilizaram uma análise do tipo antes e depois, onde a intervenção realizada, pelo que eu entendi do trabalho apresentado, foi não apenas o incremento do ozônio na água, mas também a implementação dos bundles de medidas com uma das mais importantes, que é o timing do antibiótico e outros bundles de importância para a diminuição de infecção. Outra coisa que também, no antes e depois, é muito complicada de você controlar é o efeito Hawthorne. Então, o que é o efeito Hawthorne? É você estar sendo vigiado. Então, se você botou uma água ozonizada para se usar para fazer um estudo, todo mundo está sendo vigiado se está lavando mão ou não. E a gente sabe que isso tem um grande impacto, principalmente
em ferida de infecção superficial, que foi o que os autores demonstraram alguma diferença. Além disso, eles afirmaram que os grupos foram comparáveis, mas não citam se foi feito nenhum score de propensão. Então, a minha primeira pergunta é se foi feito um propensity score match ou se os grupos foram consecutivos e se algum paciente foi excluído, ou se foi não. Todo o período, todos os pacientes de um período, todos os pacientes de outro período, e se foi excluído, por que foi excluído algum paciente. Dito isso, eu acredito que o título e o objetivo principal tem que ser trocados, porque o estudo não foi desenhado para responder essa pergunta que foi falado sobre o efeito do ozônio. A gente sabe que o ozônio foi estudado para diversas coisas, né? O ozônio, ele no papel, ele é muito interessante. Até lembra muito aí a cloroquina, lembrando aí agora da pandemia, que serve para um monte de coisa in vitro, mas em vivo o ozônio nunca conseguiu mostrar muito efeito real nos ensaios clínicos. Então, como é que os autores conseguem medir o impacto que ele botou como efeito causal? Está até em vermelho na sua apresentação. Existe um efeito causal. É muito complicado você falar isso e concluir isso no seu trabalho. Como é que você pode separar o efeito do efeito Hawthorne, do bundle, do time do antibiótico e do ozônio em si? Por que o ozônio é que foi mais importante do que o resto? Mesmo você tendo encontrado essa significância marginal, quando o paciente submeteu o bundle mais ozônio, vocês mesmos já haviam publicado, o Ulisses publicou diversas vezes aí, que desde que implementou o convênio com o Sick Kids e que vocês entraram no IQIC, vocês vêm demonstrando queda significativa de infecção ao longo dos anos. Então, por si só, o efeito temporal, mesmo sem implementação dos bundles, ele já vinha demonstrando queda de efeito. Como é que você pode definir que foi a água ozonizada que melhorou a infecção superficial? Como separar o efeito do ozônio dessa melhoria constante e progressiva que já estava em curso em favor dos pacientes que estavam mais contemporâneos, né? Mais uma vez, eu parabenizo os autores, agradeço o convite da diretoria e principalmente na pessoa do Dr. Henrique Murai. Muito obrigado. Boa noite. Primeiro, que os dois grupos foram comparáveis, né? E os bundles foram iguais para os dois grupos. Então, o que mudou foi realmente só a água ozonizada. Com relação ao IQIC, bem que o senhor destacou mesmo, o convênio com o IQIC vem constantemente melhorando tanto o atendimento, melhorando a qualidade do atendimento e principalmente infecção, né? Eles batem muito na tecla de cada vez procurar melhorar. E a minha tese de mestrado foi em cima da infecção, foi uma análise desde o começo do convênio e veio mostrando a melhora cada vez mais, e essa filosofia do IQAC de cada vez melhorar, que foi essa introdução da água ozonizada. A gente sempre procura tentar acrescentar algo a mais para melhorar esse índice. Junto desse bundle foi acrescido isso. Realmente não foi feito um grupo controle com e sem água ozonizada. Esse efeito realmente de se vigiar, inclusive a ideia do Dr. Ulisses de colocar chip a partir de agora, e câmeras para ver se a enfermagem, ao tocar um paciente e vai se escovar para atender um próximo paciente. Então, são filosofia do IQIC de você procurar cada vez mais incrementar esse melhor atendimento para melhorar essa taxa de infecção que a gente fica o tempo todo comparando com outros serviços em desenvolvimento, né? Realmente é uma crítica de não ter feito um grupo que não usasse a água ozonizada, e esse é uma crítica realmente pode induzir, mas a taxa foi assim de 44% é bastante impactante, né? E que até fica antiético você não proporcionar isso para um outro grupo, né, essa melhoria. Eu acho que agora, uma vez demonstrado, acho que isso vai ser extrapolado, inclusive, para todo o centro cirúrgico de todo o complexo do HB, no complexo do hospital de base.
Ok, obrigado pelos comentários, pela réplica. Nós vamos chamar o próximo trabalho. Então, chamamos o tema livre número 3, análise dos resultados imediatos da valvoplastia mitral percutânea por balão em pacientes com estenose mitral reumática. O autor é a doutora Luana Aguiar Melo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Luana Aguiar e hoje eu vou apresentar para vocês o tema livre: análise dos resultados imediatos de valvoplastia mitral percutânea por balão em pacientes com estenose mitral reumática. Essa apresentação foi elaborada por mim, em conjunto com os meus colegas acadêmicos Luísa Corte, Alexandre Pantaleão e Matheus de Oliveira, sob a orientação do Dr. Vicente Rezende e da doutora Maria do Carmo Nunes, todos vinculados à Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo Horizonte. Bom, para iniciar a nossa discussão, trago aqui brevemente alguns dados epidemiológicos da febre reumática. A gente pode ver que cada 10 milhões de jovens, né, de crianças que são infectadas com Streptococcus beta hemolíticos, 30 mil acabam desenvolvendo os surtos agudos de febre reumática, e desses 30 mil, metade podem evoluir com endocardite, cuja uma das principais consequências a longo prazo é a estenose mitral. A febre reumática acomete principalmente a faixa etária pediátrica, mas as suas manifestações cardíacas são mais comuns na vida adulta, em uma taxa de mais ou menos 70%. É uma doença relativamente prevenível com assistência médica e antibiótico-terapia adequadas, e por isso acaba sendo mais prevalente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, que ainda não contam com suporte amplo de saúde. Isso fica bem claro quando a gente observa a discrepância da incidência por 1.000 habitantes entre as populações brasileiras e estadunidenses, que chega a ser mais de 10 vezes maior no Brasil. Atualmente, 1/3 das cirurgias cardíacas realizadas no Brasil são destinadas para a correção de sequelas da doença reumática. A evolução natural da febre reumática depende da infecção por Streptococcus beta hemolíticos do grupo A, que leva ao desenvolvimento de um quadro agudo de faringoamidalite e, quando em conjunto com fatores ambientais, genéticos e imunológicos, leva à lesão do tecido conjuntivo saudável da válvula mitral. A cada reinfecção, ocorre recorrência dessa resposta imunológica danosa no tecido valvar, o que a longo prazo leva a alterações anatômicas e funcionais que pioram progressivamente. Aqui a gente pode ver, nesse ecocardiograma, o aspecto típico do acometimento reumático. Nesse corte longitudinal, a gente pode ver as cúspides bem espessadas, principalmente nas extremidades, com o aspecto de baqueta. O folheto posterior já está fixo em diástole, praticamente imóvel, e o folheto anterior com abertura indômine, mais angulada. Já no corte parasternal, de eixo curto, a gente pode ver outra característica clássica da lesão reumática, que é a fusão das comissuras e a redução significativa do orifício valvar. O comprometimento importante da mobilidade dos folhetos e da área valvar explica a sua disfunção e o quadro clínico da doença. Aqui, um breve resumo da valvoplastia mitral, que vai ser o nosso objetivo de estudo. É um procedimento que foi descrito há pouco tempo e consiste basicamente na passagem de um catéter pela veia femoral, subindo aqui até a veia cava inferior para chegar no átrio direito. Através da criação de um pequeno orifício no septo interatrial, ele passa para o átrio esquerdo, e então um balão é posicionado bem entre as cúspides da válvula mitral. Esse balão é então inflado e objetiva a abertura comissural, o que aumentaria o orifício valvar e permitiria maior mobilidade para os folhetos da válvula. Tem sido descrito como um procedimento com alta taxa de sucesso e pouca ocorrência de complicações. E aí, é bem nesse ponto que está o nosso objetivo. A gente quis compilar e analisar os resultados imediatos da valvoplastia percutânea. Para isso, utilizamos esses métodos. Nosso estudo é uma coorte prospectiva com 370 pacientes, todos com estenose mitral reumática, que foram submetidos à valvoplastia percutânea e fazem acompanhamento no ambulatório de cardiologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Foi considerado sucesso a obtenção de uma área valvar maior ou igual a 1,5 centímetros e a não ocorrência de regurgitação mitral importante. Aqui, a gente já fala um detalhe da nossa população, composta de 370 pacientes, sendo 315 mulheres e 55 homens. Essa discrepância entre os gêneros pode ser explicada pela epidemiologia da doença, que acomete mais a população feminina em uma taxa de mais ou menos 2:1. Aqui, a média de idade foi de 45 anos, com desvio de mais ou menos 12. Aí aqui a gente já começa a trazer alguns resultados, né, sobre a área valvar pré e pós-procedimento. A área mediana antes da cirurgia ficou em 1,0 centímetros e depois da plastia ela subiu para 1,7 centímetros. Esse valor mediano de área valvar pós-procedimento para a nossa população ficou bem acima do valor estabelecido para definir o sucesso da valvoplastia. Nesses gráficos a gente pode confirmar, que já foi exposto ali no valor mediano da área valvar, né, que indica a taxa de sucesso do procedimento. A taxa total foi de 70,5%.
E dos 29,5 que foram considerados insucessos, a gente teve aqui alguns pacientes com abertura valvar inadequada, 85, e também alguns pacientes que cursaram com regurgitação mitral importante, foi 27 pacientes. Aqui a gente pode ver a relação entre sucesso e insucesso, e dos pacientes que não tiveram sucesso, o grupo que teve abertura valvar inadequada, o grupo que teve regurgitação mitral, e um pequeno grupo que cursou com as duas complicações de insucesso do procedimento. Nesse gráfico, a gente consegue ver bem a distribuição dos padrões de abertura comissural. Como evidenciado nos gráficos anteriores, a gente tem aqui a taxa de não abertura, que foram os procedimentos considerados mal sucedidos, representando 27,9%. Do grupo que teve sucesso aqui, em tom de azul, a gente vê uma prevalência bem significativa da abertura da comissura posteromedial, com 84 pacientes. Em segundo lugar, a abertura isolada da comissura anterolateral, com 66 pacientes, e um pequeno grupo de pacientes que teve a abertura das duas comissuras. No que se trata das complicações imediatas, a gente teve no total 8 pacientes com prognóstico mais grave. Desses, 2 óbitos, um edema agudo de pulmão e um secundário a um AVE hemorrágico, e os outros 6 pacientes que precisaram de reabordagem cardíaca de reemergência para correção de insuficiência mitral importante. Esses pacientes passaram por uma troca valvar. Após a exposição desses resultados, a gente consegue já traçar aqui algumas conclusões do estudo. A principal complicação foi, de fato, a regurgitação mitral, mas ela não teve a incidência tão significativa no nosso grupo de estudo, com 7,3%. Menos de 2% dos pacientes precisaram de reabordagem de emergência, e a taxa de mortalidade foi ainda menor, com 0,5%. Essas taxas de sucesso e complicações foram semelhantes às anteriores descritas já na literatura para o procedimento de valvoplastia percutânea. Com isso, a nossa mensagem final, que fica após a análise dos resultados do nosso estudo, é que a valvoplastia percutânea deve ser indicada como um tratamento de primeira escolha para a estenose mitral grave e pode apresentar benefícios em relação a outra terapêutica intervencionista atualmente adotada, que é a troca valvar mitral. É um procedimento pouco invasivo, bastante seguro, com taxas mínimas de complicações, e que, quando bem sucedido, poupa o paciente de risco de uma cirurgia de peito aberto e regride consideravelmente os sintomas decorrentes da estenose mitral, podendo postergar em anos a necessidade de uma abordagem cirúrgica mais invasiva. Cabe lembrar que atualmente o único desfecho de cura para a estenose mitral atualmente é a troca valvar. Bom, assim eu encerro a nossa apresentação, essas foram as nossas referências. Gostaria de agradecer pela orientação do Dr. Vicente e da doutora Maria do Carmo, que foram cruciais na elaboração desse trabalho. Agradeço também a todos pela atenção e me coloco à disposição para eventuais ponderações e dúvidas. Obrigada. Muito bom, doutora Luana. Nossas congratulações pela sua iniciação. Muito bacana a gente ver o pessoal jovem e que principalmente faz questão de agradecer a quem está ajudando. Meu querido amigo, professor Paulo Roberto Prats, seus comentários. Boa noite a todos. Muito obrigado, meu grande amigo, professor Luciano Albuquerque. Obrigado à comissão organizadora de me dar essa honrosa posição de comentar um trabalho da doutora Luana. Só pelo fato da doutora Luana ter feito essa pesquisa, esse trabalho, ela já merece os meus cumprimentos, né? Eu fico muito contente de ver a apresentação dela. Eu queria dizer, eu tenho a impressão, eu não tenho impressão, tenho certeza de que eu sou o decano aqui, né? Com perdão do professor Henrique Murat, mas eu sou o decano. Isso me dá o direito de acrescentar posições muito particulares minhas e mais filosóficas, porque eu tenho esse direito, porque eu cheguei a fazer comissurotomia digital, né, em casos de pacientes com estenose mitral grávidas que não podiam ser submetidos à circulação extracorpórea. Então, eu tenho o direito de dizer que a atitude do cirurgião é completamente diferente da atitude de quem faz esses procedimentos por cateter. O cirurgião é como um ladrão que entra numa casa, ele não está preocupado mais com a entrada, ele está preocupado com a saída. Ele tem que ter uma saída segura e rápida para ele não ser surpreendido no seu ato que ele está cometendo. Assim são os cirurgiões. E parece assim que quem faz esses procedimentos, eles não se preocupam com a saída, porque num caso de complicação de uma insuficiência mitral grave ou de uma ruptura do septo pela agulha que faz a punção septal, ele vai direto para a cirurgia e muitas vezes não consegue chegar na cirurgia porque morre antes. Então,
a gente tem que analisar bem os resultados, porque isso é muito, existe uma dúvida muito grande nesses procedimentos. Então, a meu ver, Luana, esses procedimentos têm que ser reservados para aqueles pacientes que não têm condições de ser submetidos a uma cirurgia, ou uma emergência, uma senhora grávida, um paciente mais idoso, mas justamente nos mais idosos é que os resultados são piores. Tá? Num paciente mais jovem que pode fazer uma comissurotomia aberta, não existe dúvida que os resultados são melhores. Isso, assim, quando a gente faz uma comissurotomia a céu aberto, a gente testa a válvula diversas vezes com soro para ter certeza de que foi. Nós retiramos os fragmentos de cálcio e a evolução desses pacientes. Eu tenho paciente com quase 30 anos de evolução de comissurotomia mitral sem complicação nenhuma, que não é a realidade para a comissurotomia, para a valvuloplastia com balão, tá? Porque esses pacientes, todos os trabalhos que apresentam resultados excelentes, que dão uma mortalidade ali de 4% na evolução, não apresenta aqueles pacientes, não põe na evolução aqueles pacientes que morreram antes de ser acompanhados e ter publicado o trabalho. Então, eu tenho essa dúvida, né? E todos os pacientes que fazem esse procedimento, mais de 50% ficam com algum grau de insuficiência mitral. Isso é a realidade da experiência mundial. E a outra coisa é o seguinte, que depende muito da experiência de quem está fazendo, né? Então, é difícil. A cirurgia cardíaca para se fazer uma comissurotomia, ela não tem tanta dependência, né? Porque um cirurgião novo consegue fazer uma abertura da válvula bem indicada, né? E se não consegue fazer, ele coloca uma prótese, e as próteses hoje em dia têm uma evolução excelente, né? Mas, de qualquer maneira, Luana, eu te parabenizo, porque o teu esforço em demonstrar que é um procedimento de escolha, né? Que é uma posição minha, como eu disse, filosoficamente, eu tenho o direito de ter essa posição, que eu não concordo. Eu acho que não é um procedimento de escolha, é um procedimento de escolha daquele paciente que não pode ser submetido a uma comissurotomia por cirurgia aberta. De qualquer maneira, muito obrigado por ter me escolhido para comentar. Obrigada. Muito obrigado, Paulo. Luana, alguma consideração? Acho que não, né? Não, obrigada. Só queria agradecer mesmo ao doutor Luciano, ao doutor Paulo, pelos comentários. É sempre um privilégio ouvir a voz dos mais experientes. Obrigada. Continue assim, continue assim. Parabéns. Vamos ver outras vezes, tá bom? Parabéns. Dando seguimento, vamos ao tema livre 4, revascularização miocárdica com circulação extracorpórea versus sem circulação extracorpórea, uma análise de mortalidade, valor e tempo médio de internação no SUS na última década. O autor, a apresentadora Amanda Vieira Alves, e o comentador será o senhor Mário Ricardo Amar. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui essa noite. O meu nome é Amanda Alves, eu sou acadêmica de medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e o tema de hoje que nós vamos tratar é revascularização miocárdia com circulação extracorpórea versus sem circulação extracorpórea, uma análise de mortalidade, valor e tempo médio de internação no SUS na última década. Bem, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, as primeiras publicações de estudos comparativos sobre as duas técnicas foram publicados. Entre eles, em 1990, por Buffalo et al., um estudo que demonstrava uma enorme vantagem para a técnica sem extracorpórea, mostrando 1,7% da taxa de mortalidade versus 3,8% da taxa de mortalidade para a técnica convencional, com circulação extracorpórea. Dos anos 90 até os dias de hoje, diversos outros estudos já foram publicados, com também vários tipos de informações. Algumas um pouco mais unânimes, como o uso da técnica sem extracorpórea sendo mais vantajoso para o subgrupo de pacientes em doença renal crônica em estágio final, e também para os pacientes com aorta de porcelana, e alguns um pouco menos unânimes.
Em 2012, foi publicado por Moller et al. Uma revisão sistemática que demonstrou não haver nenhum benefício significativo da cirurgia sem SEC na comparação com a cirurgia com SEC, quando analisados mortalidade, acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Além disso, outro tema que é bastante discutido nos estudos é sobre a expertise do cirurgião. Quando os cirurgiões têm expertise alta nos dois tipos de procedimento, costuma-se não haver diferença também entre os resultados. Entretanto, nos estudos em que os cirurgiões possuíam diferentes níveis de expertise, a técnica sem SEC fica um pouco prejudicada, ou seja, os pacientes que passaram por cirurgiões um pouco menos capacitados ou sem tantos anos de experiência, costumam ter melhores resultados na técnica com extracorpórea. Diante toda essa disparidade, o nosso grupo decidiu analisar quais foram os números vistos no Brasil, na realidade do sistema público de saúde, na última década. O período analisado foi entre julho de 2010 e junho de 2020. Nós utilizamos a plataforma DataSUS, Tabnet, para colher os certos números. O número de procedimentos realizados, a taxa de mortalidade, o tempo médio de internação e o valor médio por internação. Quando a gente olha um pouquinho para os nossos resultados, o primeiro que nos vem é o número de internações. Nesse período analisado, entre julho de 2010 e junho de 2020, foram realizadas 199.799 internações em decorrência dos pacientes que passaram pela revascularização miocárdica com extracorpórea. No mesmo período, 21.388 pacientes passaram pela técnica sem extracorpórea. Quando a gente observa as taxas de mortalidade, a técnica com extracorpórea apresentou 5,83% de taxa de mortalidade versus 3,63% da técnica sem extracorpórea. Para a gente tentar entender um pouco melhor o que isso queria dizer em significância estatística, foram realizados testes T, que nos demonstraram um valor de P menor que 0,0001, demonstrando que há uma correlação significativa entre essa diferença das duas técnicas. Outro valor analisado, que também teve um valor de significância P 0,0001, foi a média de permanência em dias dos pacientes, sendo que, para os pacientes com extracorpórea, a média foi de 12,5 dias versus 11,8 dias para os pacientes sem extracorpórea. Um último dado analisado pelo nosso grupo foi o valor médio em reais gasto pelo sistema público de saúde com essas internações. O valor médio da extracorpórea foi de R$ 12.906,11 versus R$ 11.438,47 da técnica sem extracorpórea. Entretanto, os mesmos testes foram realizados e não mostraram nenhuma diferença, uma significância estatística entre essas diferenças. O valor de P encontrado foi de 0,9865. Bom, a gente sabe que o debate acerca desse tema é muito grande e controverso. Envolve o perfil do paciente, a preferência e a expertise de cada cirurgião, de cada equipe, as evidências científicas que estão sendo postas à mesa e os recursos tecnológicos disponíveis em cada hospital e em cada centro cirúrgico. Mas existe uma coisa que é unânime entre todos os cirurgiões: a intenção de ter os melhores resultados a curto e longo prazo, refletindo em menos morte, menos sequela e maior durabilidade do procedimento, ou seja, o melhor benefício do procedimento para aquele paciente. O nosso trabalho, ele parece apontar para uma vantagem da técnica sem extracorpórea, nos termos de taxas de mortalidade e tempo médio de permanência. Entretanto, como todo estudo, existem limitações sobre o que nos foi dado nessas análises. Nossa análise levou em conta uma base de dados apenas. É uma grande base de dados, uma vez que o SUS atende grande parte da população brasileira, mas ainda é necessário entender mais a fundo, buscar mais profundamente como isso e por quê. Nós precisamos de bons estudos voltados para a realidade brasileira,
no intuito de entender a fundo as evidências que permeiam os dois tipos de procedimento, para que a gente possa resolver ou pelo menos diminuir a quantidade de questões que ainda são divergentes. E assim a gente vai conseguir destinar de forma mais inteligente os nossos recursos, sejam humanos, sejam financeiros, que são tão preciosos, para a formação de bons futuros cirurgiões e, com certeza, buscando sempre os melhores resultados para os nossos pacientes. Eu agradeço muito a atenção de todos, o meu contato está aqui abaixo, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, é só me mandar um e-mail, eu estou sempre à disposição. Agradeço muito. Por favor, o senhor Mário, o doutor Mário Ricardo Amar, para os comentários. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão organizadora desse evento, que, embora virtual, está trazendo para todos nós o prazer de rever muitas pessoas e muitos amigos. Bom, doutora Amanda, no trabalho dela, basicamente avaliou 3 pontos, né, que foram a mortalidade, onde houve vantagem para a cirurgia sem circulação extracorpórea, o tempo de permanência, onde também houve vantagem para a cirurgia sem SEC, e o custo, que foi relativamente semelhante e que não apresentou nenhum tipo de vantagem. Eu acho que a gente tem que levar em conta o seguinte: em primeiro lugar, no início da apresentação dela, ela citou trabalhos, como, por exemplo, do Dr. Enio Buffalo, e a gente tem que levar em conta que, quando o Dr. Enio Buffalo publicou aquilo, a realidade da cirurgia de coronária era outra, a realidade da angioplastia era outra, a complexidade do paciente que vinha para a cirurgia era uma, e a complexidade do paciente que ia para a angioplastia era outra. E, em geral, aqueles pacientes que recebiam um menor número de enxertos, que hoje vão para a angioplastia, vinham para a cirurgia. Então, eu acho que isso aí tem uma influência muito grande nesses resultados. Eu acho que a cirurgia sem SEC é, sem dúvida, uma abordagem menos invasiva, uma abordagem que vai trazer menos complicações no pós-operatório, mas, em compensação, a gente também indica a cirurgia sem SEC para aqueles pacientes que têm mais comorbidades, e essas comorbidades certamente vão fazer com que o custo desse paciente seja mais elevado e tudo mais. Agora, tinha alguns pontos que eu queria levantar para a doutora Amanda, que eu não sei se ela vai ter essas informações, mas somente a título de levantar pontos para ela que talvez fossem importantes, né? Ela falou na questão do treinamento do cirurgião. O treinamento da cirurgia sem SEC realmente requer aí algumas coisas bastante específicas, mas uma delas é a utilização dos estabilizadores. A utilização dos estabilizadores, de uma certa forma, nivelou a dificuldade para aqueles cirurgiões que têm menos experiência. E eu acredito que nas cirurgias do SUS a gente não tenha, provavelmente, a utilização em larga escala de estabilizadores, o que comprometeria aí o resultado da cirurgia sem SEC. E um outro ponto que eu queria levantar com a doutora Amanda é: se houve, ao longo desses anos em que ela fez o levantamento, de 2010 a 2020, mudança no número de cirurgias sem SEC. Por exemplo, se no início, lá para 2010, havia mais ou menos cirurgias sem SEC, em comparação com o número total de cirurgias de revascularização que aconteceram em 2020. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. Eu gostaria de agradecer tanto a comissão pela oportunidade. Para a gente que inicia, ainda está na graduação, é sempre uma oportunidade muito boa de entrar nesse meio, de ouvir tantas vozes experientes. O que o senhor me perguntou, doutora Amar, na verdade, o número de cirurgias sem SEC ele vem aumentando ao longo da última década. Como a análise foi feita mensalmente, de todos os meses até o período final, ali estão só as tabelas reduzidas, porque não caberia todas, o número vem sempre crescendo. Eu posso enviar essas informações depois para o senhor, caso seja necessário, mas tem sido crescente, sim, o número.
E realmente, é claro que envolve muita coisa que é até fora do meu conhecimento, né, como estudante, mas foi mais de uma curiosidade mesmo, de entender como estava se colocando todo esse cenário no SUS e na realidade brasileira nesse último tempo, pensando em como destinar os nossos futuros recursos, né, assim. Bom, obrigado, parabéns, Amanda, mais uma vez, e dando seguimento. Ok, vamos passar, então. Ok, passamos então para o tema livre de número 5, anemia pré-operatória preditora independente de mortalidade em 30 dias após a cirurgia de revascularização miocárdica e melhora a acurácia preditiva do Euroscore 2. O autor é o Dr. Gabriel Constantin. Olá, meu nome é Gabriel Constantin, eu trabalho no Centro de Pesquisas do Hospital São Francisco da Santa Casa de Porto Alegre. Bom, eu vou apresentar o trabalho intitulado Anemia pré-operatória é preditor independente de mortalidade em 30 dias pós-cirurgia de revascularização do miocárdio, CRM, e melhora a acurácia preditiva do Euroscore 2. Esse trabalho foi realizado com a supervisão do professor Dr. Fernando Lucchesi. Bem, o impacto da anemia pré-operatória nos resultados da cirurgia cardiovascular já foi demonstrado por diversos autores. No entanto, enquanto alguns estudos observaram piores resultados cirúrgicos em pacientes anêmicos, em outros nenhuma diferença foi observada. O efeito da inclusão da anemia ou da hemoglobina, ou dos níveis de hemoglobina no modelo de risco como o Euroscore 2, ainda é desconhecido. Então, o nosso objetivo foi avaliar o impacto da anemia pré-operatória sobre a mortalidade em 30 dias pós-CRM e comparar a acurácia preditiva do Euroscore 2 com e sem a inclusão dos níveis de hemoglobina no modelo prognóstico. Bom, utilizamos então para isso uma coorte prospectiva com 2.168 pacientes, incluídos consecutivamente entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020. Todos os pacientes foram submetidos a CRM isolada com a utilização de circulação extracorpórea. Os pacientes foram então estratificados em 2 grupos, de acordo com a classificação da OMS para a anemia. Teve o grupo de pacientes sem anemia, totalizando 1.301, e os pacientes com anemia, que totalizou 867. O plano estatístico utilizado foi uma análise descritiva, univariada e multivariada. Bom, foram utilizadas análises de regressão logística para avaliar os preditores de mortalidade e também para gerar probabilidades associadas à acurácia preditiva do Euroscore 2. As probabilidades foram analisadas por meio de curvas ROC e depois utilizamos o teste de DeLong, que foi empregado para comparar essas duas curvas. O nível de significância utilizado foi de 5%. Bom, e as análises foram realizadas com suporte da linguagem de programação Python. Bom, aqui essa tabela mostra os resultados nas características basais. Como podemos observar, elas apresentaram diferença significativa entre os 2 grupos. Foram elas idade, diabetes, clearance de creatinina, tabagismo, PSAP, insuficiência cardíaca congestiva classe 3 e 4, hemoglobina e Euroscore 2, demonstrando assim que a amostra apresentava uma certa heterogeneidade. Ao comparar a mortalidade entre os 2 grupos, foi observada uma taxa significativamente maior no grupo com anemia. E dada essa heterogeneidade dos grupos, tivemos que aplicar um modelo de regressão logística ajustado. Os resultados do modelo multivariado demonstraram que a anemia pré-operatória foi um preditor de risco independente para a ocorrência de óbito em até 30 dias. Tivemos um odds ratio de 1,82 e um intervalo de confiança de 95% de 1,09 a 3,04, com um P de 0,022. Bom, aqui demonstramos essas duas visualizações dos nossos resultados. A visualização da esquerda mostra a comparação entre mortalidade do grupo de não anêmicos, que a mortalidade ficou em 2,2%, e o grupo de anêmicos, que teve uma taxa um pouco maior, 5,4%. E o gráfico da direita mostra a comparação da densidade de hemoglobina
entre os grupos que tiveram mortalidade em até 30 dias e o grupo que não teve morte em até 30 dias. Na linha vermelha ali, a vertical, podemos ver o pico de hemoglobina do grupo que apresentou mortalidade em 30 dias, em comparação com a linha azul, que foi aquele grupo que não teve mortalidade, não teve desfecho óbito em 30 dias, demonstrando que o grupo que não teve óbito tinham uma densidade maior de hemoglobina, em comparação com aqueles que tiveram óbito em 30 dias. Também pôde-se verificar que a adição da hemoglobina pré-operatória no modelo preditivo do SCORE-2 resultou numa acurácia preditiva significativamente maior, quando comparada à acurácia preditiva do modelo do EUROSCORE-2 usado de forma isolada. Nesse gráfico, vocês podem ver que o traçado verde demonstra o uso do EUROSCORE-2 mais os níveis de hemoglobina, em comparação com aquele traçado azul que utilizou somente o EUROSCORE-2, que teve, então, uma acurácia preditiva menor, aquele que utilizou só o EUROSCORE-2 sozinho. Bom, podemos concluir, então, que a anemia pré-operatória foi preditora de risco independente para a ocorrência do óbito, em 30 dias após a cirurgia de revascularização do miocárdio. Também foi possível verificar que a adição dos níveis de hemoglobina pré-operatórios ao EUROSCORE-2 resultou em uma acurácia preditiva significativamente maior, melhorando o desempenho do modelo preditivo para a ocorrência de óbito hospitalar. Bom, fica aqui meu muito obrigado e nossos meios de contato. Muito obrigado. Ok, obrigado, Gabriel, pela sua apresentação. De pronto, eu chamo ao Dr. Anderson Terraças para os seus comentários. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a nossa sociedade pelo convite, em nome do Dr. Henrique Murat e Dr. Rolando, duas grandes referências na educação e na pesquisa científica na nossa área. Parabéns ao Dr. Gabriel. O assunto que ele abordou é um assunto, pelo que a gente vê até nas publicações, muito negligenciado pelo Serviço de Cirurgia Cardiovascular, no termo de a gente referenciar esses pacientes no pré-operatório para a investigação das causas de anemia e até tratamento, né, dessa anemia, reposição de ferro, uso de eritropoetina. Né, tem estudos mostrando, né, que a minoria dos pacientes acabam, né, sendo investigados, né, por causa de anemia, até mesmo tratados. É verdade essa diferença sobre opiniões e conclusões de vários trabalhos, pelo que eu pude revisar também. E eu achei muito interessante que foi o primeiro trabalho que eu vi que correlacionou a anemia com o EUROSCORE, né? Incluir uma proposta de incluir a anemia como um dos pontos de estratificação de risco no EUROSCORE-2. A gente vê isso no STS, né? Isso é muito foi utilizado no STS, impacta na mortalidade. Agora, algumas perguntas que eu tenho para o Gabriel, né, o quanto de viés essa diferença entre os grupos da anemia e os pacientes sem anemia foi sanado com esse tratamento estatístico que vocês fizeram, né, já que todas essas diferenças significativas são também preditores independentes de mortalidade, né, e se vocês foi medido algum tipo de tratamento pré-operatório para essas anemias ou não foi observado nenhuma rotina, se teve aumento de transfusão sanguínea ou foi observado alguma causa mais preponderante para o desfecho de morte nesses pacientes com anemia. Né? Então, mas parabéns, assim, é um assunto muito interessante e a correlação com o EUROSCORE achei muito bom. Certo. Obrigado, doutor Anderson, pelas observações, pelas perguntas. Bom, na verdade, essa diferença que a gente observou, a gente tentou minimizar isso, tirar esse viés através da regressão logística multivariada, né? Então, eu não sei até agora que ponto a gente consegue mensurar esse viés, né? Isso seria uma questão interessante para pensar. E em relação a tratamentos, não fizemos comparação, assim, nem com transfusão, nem com tipo de tentar minimizar essa anemia baixa, né, essa hemoglobina baixa, mas são questões interessantes para as próximas perguntas, né, que a gente vai fazer agora. Temos uma base de dados bastante grande
E é interessante fazer, seria um ponto relevante para a gente ver. E a questão do Euroscore, a gente, né, a gente vê que na nossa população de pacientes do hospital, ela seria mais, ela não tem tanta, digamos, tanta eficiência assim, né? Seria, para a nossa população, a adição de hemoglobina foi uma coisa bem relevante, assim, é um trabalho bem bacana, assim, que a gente bolou, né? Vamos tentar pesquisar melhor isso agora, incluindo esses outros fatores, que o senhor comentasse. Quer concluir rapidinho, Terraços? Não, ótimo, eu acho que é válido, né, e o Euroscore faz tempo que não visão, mas deve ser uma das coisas que deve entrar depois. Acho que as limitações para ele responder a tua pergunta talvez sejam engessadas no tipo de delineamento, que é um banco de dados, né, uma análise retrospectiva. Mas muito obrigado pelos comentários, Orlando, vamos seguir? Muito bom. Parabéns aí, Gabriel. Próximo tema, então, o tema 6, doença valvar mitral reumática, fatores determinantes de sobrevida livre de eventos após intervenção cirúrgica ou percutânea em Centro de Referência de Minas Gerais. O autor é Rafael Luiz Machado Coelho, e quem vai comentar depois é a doutora Magali. Boa noite, meu nome é Rafael Machado, sou acadêmico do 9º período de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma honra poder apresentar esse trabalho, um evento tão importante quanto esse. Então, vamos lá. Nosso trabalho foi sobre doença valvar mitral reumática, fatores determinantes de sobrevida livre de eventos após intervenção cirúrgica ou percutânea em Centro de Referência de Minas Gerais. Bom, nós sabemos que a doença cardíaca reumática é uma das principais causas de valvopatia mitral no Brasil. Há outras causas menos comuns de acometimento mitral, como a calcificação anular, cardiopatias congênitas, como a síndrome de Sjögren, porém são muito menos frequentes. Nos países em desenvolvimento, a doença cardíaca reumática é a principal causa de doença cardíaca valvar, tanto em crianças quanto em adultos. Esses pacientes, eles desenvolvem sintomas, evoluem com um quadro progressivo, de queda progressiva da qualidade de vida e evoluem com um prognóstico desfavorável. O acometimento costuma ser crônico, então nas primeiras cardites agudas ali da febre reumática, a gente ainda geralmente não tem o acometimento da válvula mitral, os sintomas se desenvolvem de forma progressiva. Não é incomum, infelizmente, que os pacientes descubram que são portadores da estenose mitral reumática num evento de acidente vascular encefálico. Então, a gente pontuou aqui esses itens para reforçar a importância de estudarmos essa doença. Aqui, esse mapa também reforça para a gente em relação à epidemiologia, mostrando quão maior é a prevalência da doença cardíaca reumática nos países em desenvolvimento. Então, o que pode ser feito com esse paciente? Intervenções cirúrgicas ou percutâneas, eles podem melhorar a sobrevida e os sintomas desse paciente. Então, pode ser feita uma valvoplastia mitral percutânea, uma troca valvar mitral. Há também a possibilidade da comisturotomia cirúrgica, porém, ela foge um pouco do objetivo do nosso estudo. Nós temos o score de Wilkins, em que é avaliado tanto nos folhetos da válvula, quanto na parede subvalvar, em relação a espessamento, mobilidade e tudo mais, que nos ajuda a direcionar para qual tipo de intervenção a gente vai encaminhar o paciente. Porém, os fatores de risco, né, para os efeitos adversos do procedimento escolhido, eles ainda não estão bem esclarecidos na literatura. E foi por isso que o nosso trabalho resolveu focar nesse tópico. Então, nosso objetivo foi identificar e comparar os fatores associados a resultados adversos após intervenção percutânea ou cirúrgica em pacientes com valvopatia mitral reumática. Bom, foi um estudo retrospectivo com pacientes referenciados para intervenção na válvula no Hospital das Clínicas da UFMG. Esses pacientes eram portadores de valvopatia mitral reumática, sintomática, e foram submetidos a um dos procedimentos, ou a valvoplastia percutânea, ou a troca valvar no Hospital das Clínicas da UFMG entre 2007 e 2014. Os critérios de inclusão foi a presença da doença mitral reumática, os critérios de exclusão, os pacientes com disfunção em prótese valvar, que se submeteram à cirurgia de substituição da prótese da válvula, e o principal desfecho analisado foi a sobrevida livre de evento em 6 anos, que foi o período de análise do estudo. Bom, quais foram os desfechos adversos avaliados? A mortalidade por todas as causas, a mortalidade cardiovascular, que foi definida como AVE, insuficiência cardíaca, morte súbita ou complicações relacionadas ao procedimento que culminaram em óbito, e AVE.
Além disso, a gente analisou também variáveis demográficas, clínicas, ecocardiográficas prévias dos pacientes, associando aos desfechos. Então, além do score de Wilkins, a valvopatia mais prevalente naquele paciente também nos ajuda a definir se esse paciente vai ser encaminhado à valvoplastia percutânea ou à troca valvar. O paciente que tem uma estenose, uma regurgitação significativas, foi encaminhado à valvoplastia. O paciente com estenose ou insuficiência aórtica moderada foi encaminhado ou à troca valvar ou à valvoplastia, de acordo com cada caso analisado individualmente. Já naqueles pacientes em que havia uma lesão mitral combinada, que é a estenose com a regurgitação, porém com predomínio do componente de insuficiência, ou se havia estenose com alguma contraindicação para o procedimento percutâneo, ou se havia um acometimento aórtico grave, esses pacientes foram encaminhados à troca valvar. Então, esses gráficos mostram aqui para a gente que tanto no grupo de pacientes encaminhados ao tratamento percutâneo ou cirúrgico, a lesão valvar predominante era a lesão mista, que é a regurgitação com a estenose, com predomínio do componente estenótico em ambos os grupos. Bom, aqui trouxemos o ecocardiograma transtorácico de 2 pacientes para ilustrar. Esse daqui é um ecocardiograma típico de um paciente com estenose mitral, em que a gente tem um átrio esquerdo bem dilatado, é uma valvopatia que tende a poupar o VE, mas acomete bastante o átrio esquerdo. Aqui a gente vê uma válvula bastante espessada, bastante calcificada, o que é desfavorável à valvoplastia percutânea, por os folhetos terem uma mobilidade bem reduzida. Então, esse é o exemplo de um paciente que foi encaminhado à troca valvar. Já nesse outro ecocardiograma, a gente pode ver o coração de um paciente também com estenose mitral, com átrio esquerdo bem dilatado, porém, uma válvula sem muito espessamento, sem muita calcificação, com uma boa mobilidade das cúspides, um paciente elegível para a valvoplastia percutânea. Bom, em relação à análise estatística, foi feita pelo software SPSS, na versão 18. As variáveis elas foram analisadas através do teste Q-quadrado, T-student, o modelo de regressão de Cox para testar as variáveis, além das curvas de Kaplan-Meier. Então, havia 334 pacientes, 88 deles não cumpriam os critérios de inclusão e foram excluídos. Ficamos, então, com 246 pacientes. A média de idades foi de mais ou menos 44 anos, 80% dos pacientes eram do sexo feminino e 45% pertenciam às classes funcionais NIRA 3 ou 4. Então, dos 246 pacientes, 156 foram encaminhados à valvoplastia percutânea e 90 pacientes foram encaminhados para a troca valvar. Quais foram os resultados desse estudo? Foram observados 45 eventos clínicos adversos no período de análise, e não houve diferença entre a taxa de sobrevida livre de eventos entre os grupos submetidos à valvoplastia mitral, percutânea ou à troca valvar. Os eventos adversos a longo prazo, que foram analisados em conjunto, combinados nos desfechos compostos, que foram todas as causas de mortalidade, a mortalidade cardiovascular, a repetição da valvoplastia mitral, a reabordagem com troca valvar e a VE. Os preditores independentes associados a esse desfecho composto foram os seguintes: a classe funcional NIRA mais elevada, geralmente 3 ou 4, e a idade avançada. Os preditores de mortalidade por todas as causas após a intervenção foram idade avançada e fração de ejeção reduzida do ventrículo esquerdo. Não há um valor de corte exato, foi feita uma análise de coeficientes que mostrou um certo contínuo, em que quanto mais avançada a idade, quanto menor a fração de ejeção, pior foi a sobrevida. Aqui a gente tem uma curva de Kaplan-Meier que mostra para a gente a sobrevida livre de eventos em 6 anos. Apesar de haver uma discreta diferença gráfica, a análise estatística mostrou que não há diferença de sobrevida livre de eventos significativa entre os dois grupos. Aqui, essa outra curva mostra para a gente a sobrevida geral, em que os pacientes do grupo da valvoplastia percutânea tiveram uma sobrevida discretamente maior, estatisticamente significativa. Esse estudo ele demonstrou, então, que entre os pacientes com uma doença valvar mitral reumática que necessitaram da intervenção, os preditores de desfecho adverso composto foram a idade avançada, a classe funcional NIRA mais elevada, no caso 3 ou 4. Também mostrou para a gente que a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo ela foi independentemente associada à morte após a intervenção, tanto a percutânea quanto a cirúrgica. A sobrevida livre de eventos após o acompanhamento de 6 anos, que foi o período em que o estudo foi realizado, foi semelhante entre os dois grupos, os pacientes submetidos à troca valvar ou à valvoplastia percutânea. Bom, essas foram as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.
noite a todos. Primeiro, eu agradeço à SBCCV o honroso convite para participar dessa sessão de temas livres. Parabenizo a Universidade Federal de Minas Gerais pelo incentivo e o estímulo à nova geração, tanto no interesse científico como no interesse pela cirurgia cardiovascular. E parabenizo o Rafael pela excelência da sua apresentação, Rafael. É um tema, você e a Luana acho que fazem parte do mesmo grupo, a Luana apresentou anteriormente a respeito da valvoplastia, o professor Paulo Prates fez comentários muito pertinentes, eu não vou me deter à discussão da técnica. Tem algum ponto que aí eu gostaria de saber qual a opinião do grupo de vocês. É óbvio que esse, por ser um trabalho retrospectivo, tem inúmeros vieses, né? E esse tipo de comparação, às vezes, ela não é muito justa, porque compara peras com bananas. Então, é muito difícil você analisar isso. Começa pelo que você colocou, que é o score de Wilks. Quer dizer, a indicação para a valvoplastia é aquele score abaixo de 8 e para a cirurgia acima de 8. É óbvio que existem os trabalhos de Antunes, fora do Brasil, aqui no Brasil de Moraes, no Nordeste, que tem experiência grande com a abordagem da doença mitral reumática, onde é possível a preservação da válvula mitral com técnicas de plastia que podem ser realizadas na mesma fase onde é feita uma valvotomia, uma valvoplastia mitral com balão. Então, essa técnica, na realidade, o que ela faz? Ela abre, mas ela não trabalha todo o aparelho valvar, o subvalvar, a comissura adequadamente, o que seria um fator preditivo de uma evolução a longo prazo favorável com o tratamento cirúrgico e, óbvio, com a preservação do aparelho valvar da paciente. Então, a troca valvar já se sabe que não é algo que realmente tem um resultado favorável, primeiro por causa das próteses que podem ser utilizadas, né? Durabilidade ou anticoagulação, que você pode ter complicação depois. Segundo, porque dependendo do tipo de troca que é feito, na mitral, nessas fases avançadas, como você demonstrou pelo ecocardiograma, você tem um comprometimento do aparelho subvalvar, calcificação dessa área, fibrose, muitas vezes eles são removidas, e você perde essa continuidade entre a válvula mitral e o ventrículo esquerdo, o que pode levar à deteriorização progressiva da função ventricular esquerda, principalmente naqueles que já têm um comprometimento da função ventricular esquerda. Então, gostaria de perguntar, na sua opinião, se esses pacientes que fizeram valvoplastia, se eles também não seriam tão beneficiados com uma abordagem cirúrgica numa fase inicial, com a chance de preservar a sua válvula mitral e o seu aparelho subvalvar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de perguntar também é a respeito das próteses que foram utilizadas na cirurgia e se teve alguma relação da prótese que foi utilizada com a necessidade de uma reabordagem nesses casos. Então, me detendo a isso porque o tempo é exíguo e eu gostaria de ouvir as suas respostas, agradecendo mais uma vez à sociedade o convite, principalmente aqui na presença do Dr. Henrique Murat e do Luciano Cabral, meus amigos e companheiros de diretoria da sociedade anteriormente. Obrigada. Ok, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a doutora Magali pelas ponderações. Bom, como os senhores sabem, os procedimentos transcatéter eles vêm ganhando cada vez mais espaço pela menor morbidade, mas nós sabemos que os desfechos a longo prazo em relação à preservação da válvula, ao desenvolvimento de regurgitação ou da preservação do aparelho subvalvar, eles seriam mais efetivos com uma troca valvar. Porém, a gente tem que levar em conta as análises, não só do score de Wilks, mas também de haver alguma contraindicação para o procedimento. Então, pode ser, sim, que algum desses pacientes em que foi submetido à valvoplastia teria se beneficiado, sim, da troca valvar com essas vantagens que a senhora pontuou. No entanto, a gente tem também as variáveis das contraindicações, daquela zona cinzenta que o score de Wilkins não consegue nos ajudar bem, que é ali entre 9 e 10, né, porque a gente sabe que a partir de 10 ou 11 a gente já
geralmente indica cirurgia, abaixo de 8 tende a indicar a valvoplastia, mas é de fato um dos viés e uma das limitações, sim, concordo com a senhora. Em relação às próteses que foram usadas, o nosso trabalho ele não se ateve a avaliar tipo de prótese, anticoagulação, nenhum desses pontos foi explorado. A gente manteve o nosso foco em avaliar em relação, principalmente, às complicações do procedimento e aos eventos que ocorreram no período de análise, e os eventos associados às causas de morte, tanto cardiovasculares, tanto de mortalidade geral. Muito bom. Parabéns, Rafael. Obrigado, Magali. Dando seguimento, por favor, doutor Luciano. Obrigado. Então, chamamos o tema livre número 7, a ressonância magnética cardíaca versus o Global Longitudinal Strain na avaliação da função sistólica do ventrículo direito após correção da tetralogia de Fallot. Revisão sistemática. Vai ser apresentado pela doutora Lívia Silva de Paula Faria. Meu nome é Lívia. Eu sou acadêmica de medicina do Centro Universitário de Volta Redonda e a nossa pesquisa hoje, o que eu vou apresentar, é sobre a ressonância magnética cardíaca versus o Global Longitudinal Strain na avaliação da função sistólica do ventrículo direito, após a correção da tetralogia de Fallot, uma revisão sistemática. Então, para introduzir o trabalho, eu vou falar sobre a tetralogia de Fallot e sobre os exames usados no follow-up. Então, a tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita cianótica mais comum, ocorrendo em aproximadamente de 4 a 5 por 100 mil nascidos vivos, representando de 7 a 10% de todas essas cardiopatias. E uma das complicações tardias conhecidas após a correção cirúrgica é a disfunção do ventrículo direito, que ocorre devido à insuficiência da válvula pulmonar. E para avaliação da função sistólica, dilatação do ventrículo direito durante o segmento pós-cirúrgico, a ressonância magnética cardíaca é considerada um padrão ouro. Porém, devido ao seu elevado custo e baixa disponibilidade e acessibilidade, as suas limitações acabam superando seus benefícios. E os promissores é o Global Longitudinal Strain, que é o GLS. Ele é mensurado pela ecocardiografia bidimensional, no qual corresponde à medição da deformação do tecido miocárdico, através da imagem 2D do ciclo cardíaco. E alguns estudos indicam que o GLS ele consegue revelar uma fração de ejeção reduzida precocemente, podendo então ser utilizado para identificar a disfunção do ventrículo direito após a reparação da cardiopatia. Então, aqui imagens para ilustrar a ressonância magnética e o GLS. E, portanto, o objetivo do nosso trabalho é avaliar a correlação entre o GLS e a ressonância na avaliação da função do ventrículo direito após a correção da tetralogia de Fallot. Então, agora, falando sobre a metodologia do nosso trabalho, uma revisão sistemática da literatura, publicada em língua inglesa nas bases de dados PubMed, Cielo e Google Scholar, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2020, e para auxiliar na construção da pergunta de pesquisa e busca de evidência, foi usado o método PICOS, e para a elaboração da revisão sistemática foi usada a ferramenta Prisma. E foram incluídos artigos comparando a função do ventrículo direito, utilizando o GLS e a ressonância magnética pós-correção cirúrgica da tetralogia de Fallot. Então, falando agora dos resultados, foram analisados 9 artigos, incluindo um total de 465 pacientes. A maioria era do sexo masculino, com uma proporção de 1,5 para 1, e a média de idade variou de 0,8 a 57,7 anos. O tempo médio de segmento, que estava presente em apenas 5 estudos, foi de 16,6 meses. E foi observada uma correlação negativa moderada a forte entre a fração de ejeção do ventrículo direito pela ressonância e pelo GLS, após a correção da cardiopatia.
E quanto ao TAPSE, que avalia a excursão sistólica do anel tricúspide com a fração de ejeção do ventrículo direito. Então, concluindo, apesar da correlação entre a ressonância magnética cardíaca e o GLS ser negativa, o GLS ele pode ser usado como uma ferramenta na avaliação da função do ventrículo direito pós-correção da tetralogia de Fallot, entendendo que os resultados eles andam em sentido contrário. E lembrando que o GLS ele é um método com mais acessibilidade e possui sim o potencial para detectar anomalias precocemente quando realizadas a longo prazo. Então, contudo, a ressonância magnética cardíaca continua sendo o exame padrão ouro para a detecção dessas disfunções. Então é isso e obrigada. Ok, obrigado, Lívia, pela apresentação. Professor Leonardo Miana, seus comentários. Então, mais uma vez, obrigado pela comissão organizadora. Queria primeiro parabenizar a Lívia. A Lívia, ela é aluna, não sei se vocês perceberam, mas os autores desse trabalho são de vários centros, né? Em várias faculdades, capitaneados pelo Valdano. Valdano é um cirurgião angolano que fez residência aqui no INCOR e que é um cara que está fazendo um trabalho diferente do que a gente está habituado. Ele divulga a ciência online, ele é um digital influencer da cirurgia cardíaca e ele faz cursos online de divulgação científica, de trabalho científico. Esses são alunos, todos alunos que fizeram curso com ele, que ele orienta trabalhos e vem ajudando na divulgação da ciência na cirurgia cardiovascular. Então, parabéns também ao Valdano e a todos os alunos que participaram do trabalho junto com a Lívia. A Lívia apresentou muito bem, Lívia, e você se propôs a fazer uma revisão sistemática, né? Então, eu senti um pouco falta apenas. Você falou que usou a estratégia Pico e que usou a ferramenta Prisma. Eu senti falta de você colocar mais a metodologia. Você tinha mais 4 minutos para apresentar, não usou esse tempo. Você poderia ter usado, mostrado a ferramenta Prisma, mostrado quantos estudos você selecionou, quantos você elegeu, quantos você excluiu, o porquê excluiu. Talvez isso agregasse. Também eu senti falta de você ter colocado, se você registrou o seu estudo, se ele está registrado em alguma plataforma, ou na Próspero, ou na Cochrane, e saber por que você pulou algumas bases de dados. Então, você não usou o Easy Web of Science, você não usou a Cochrane e outras bases de dados que você poderia usar, já que você se propôs fazer uma revisão sistemática. Então, a diferença de uma revisão de literatura para uma revisão sistemática é você usar realmente em todas as bases de dados e você talvez ter mostrado qual a estratégia Pico que você usou para cada base de dados. Não sei se isso caberia, mas também poderia ser interessante para a gente talvez ver como que você buscou isso. E o tema é muito interessante. Muitos serviços de fora perguntam para a gente, como é que você vai saber sem ressonância? Eu não tenho ressonância aqui. Então, a gente está sempre buscando aí, a gente ainda não tem essa resposta, você mostrou muito bem. O eco ainda não substitui a ressonância para análise do VD no pós-operatório, mas o seu trabalho, com certeza, vai ser mais um tijolo na construção desse conhecimento. Mais uma vez, parabéns. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão do Congresso e a sociedade pela oportunidade de estar apresentando, e também ao doutor Leonardo pelos comentários e considerações. E você falou, realmente da metodologia, e realmente faltou colocar o flowchart, mostrando mais o resumo de como foi feito o trabalho, mas só para resumir, eu estou com ele aqui aberto e a gente, no total, tínhamos 1.977 artigos e tivemos vários critérios de exclusão, como... deixa eu só ver aqui. Por exemplo, artigos que não tinha o resumo, artigos que não eram revisões sistemáticas, e acabou que, fazendo essa limpa dos artigos, foram para 9, E quanto às bases de dados, a gente escolheu as que a gente tem mais domínio, para fazer algo mais de qualidade. E não me lembro mais se outra coisa teve dúvida quanto ao trabalho. Sim, ele foi registrado também,
o artigo foi registrado e a gente está ainda na construção de publicar ele, já finalizando já foi submetido, agora é só aguardar, né? Parabéns, Lívia. Obrigado, Leonardo. Dando seguimento, então, ao último trabalho, e incrivelmente estamos no horário. Hepatopatia congestiva secundária, hipertrofia ventricular direita, relacionada à hipertensão arterial pulmonar induzida por monocrotalina. O autor é o Dr. Fernando Krobusli e o comentador, o Dr. Renato Assad. Por favor, Dr. Fernando. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome do nosso grupo, a oportunidade dada pela comissão organizadora de apresentarmos o nosso modelo experimental de hepatopatia congestiva secundária à insuficiência cardíaca causada induzida por monocrotalina. Bom, como muitos dos senhores sabem, a inter-relação entre o fígado e o coração já é conhecida em diversas patologias cardiohepáticas, e hoje nós vamos nos ater à hepatopatia congestiva ou a síndrome cardiohepática tipo 2, onde por motivo de aumento agudo da pós-carga do ventrículo direito, nós temos uma falência ventricular direita com aumento da congestão venosa e, portanto, diminuição crônica do fluxo de sangue através do parênquima hepático, e essa congestão crônica também é adicionada à hipóxia do fígado e, portanto, esse problema congestivo se estabelece. Como é que nós fizemos isso no nosso modelo? Nós injetamos a monocrotalina em ratos Wistar. Essa monocrotalina ela é um fármaco que vai ser ativado pelo citocromo P450, no parênquima hepático, e vai, uma vez ativada, causar uma hipertensão arterial pulmonar primária. Ao fazer isso, aumenta-se grandiosamente a pós-carga do ventrículo direito, portanto, dilatação e hipertrofia se estabelecem. A congestão passiva do fígado se segue através do aumento da pressão venosa. Então, nosso objetivo era estabelecer um modelo de hepatopatia congestiva secundária à insuficiência cardíaca direita, induzida por monocrotalina em ratos. Quantificamos achados histológicos, fibrose hepática, dilatação sinusoidal e a progressão longitudinal da doença. Esse é o nosso conhecimento, é o primeiro estudo experimental a avaliar a relação entre dilatação sinusoidal, fibrose hepática e parâmetros morfométricos cardíacos, no modelo de hipertrofia ventricular direta em ratos. Então, para isso, nós fizemos nosso estudo baseado em 4 grupos de indivíduos, incluindo um desses grupos sendo o grupo controle. Nos grupos de experimento, nós fizemos a inoculação intraperitoneal de monocrotalina, a dose de 60 mg por quilograma de peso, e nós fizemos a eutanásia por exsanguinação conforme o protocolo aprovado pelo Comitê de Bioética nos dias 15, 30 e 37, culminando com um grupo de 10 indivíduos para 15 dias, 10 indivíduos para 30 dias e 20 indivíduos para 37 dias. Após a eutanásia, conforme o protocolo, foram retirados os pulmões, coração e fígado, e parâmetros morfométricos e anatomopatológicos foram avaliados. Quanto à preparação das nossas amostras histopatológicas, nós fizemos lâminas que foram escaneadas digitalmente através de um corte transversal, tanto no lobo direito quanto no lobo esquerdo desses animais, e esse corte foi totalmente digitalizado, e então regiões de interesse foram retiradas, 5 regiões por lâmina, o que nos totalizou 250 lâminas a serem estudadas. O processamento gráfico dessas regiões de interesse foi feito através de variáveis quantitativas e qualitativas semi-quantitativas. Então, como quantitativas, nós temos o peso dos animais, a espessura da parede livre do ventrículo direito, a área do corte transversal do ventrículo direito, a razão entre o peso do coração e o peso do animal, a razão do lumen sinusoidal, dilatação sinusoidal, a fibrose centrilobular, quantificação da quantidade de hepatócitos presentes nas lâminas, e quanto a variáveis qualitativas ou semi-quantitativas, nós temos a fibrose hepática congestiva, através de um score,
hemorragia subendotelial, dilatação sinusoidal e congestão, necrose hemorrágica centrilobular e esteatose hepática. Então, nas variáveis quantitativas, nós fizemos para a avaliação do lúmen sinusoidal e fibrose centrilobular, respectivamente, nós usamos o software Photoshop para avaliar o lúmen dos sinusoides e, portanto, quantificar isso de maneira bem objetiva. Nós usamos tricômo de Masson para fazer a avaliação da fibrose centrilobular. Ambas lâminas, após sua finalização, foram passadas pelo software de análise. Aqui nós temos algumas fotos da macroscopia dos nossos procedimentos. Então, aqui a gente vê a congestão hepática aparente na sua característica de aspecto em noz moscada. Nós vemos nas flechas vermelhas a quantidade de líquido acumulada nas cavidades. E nós temos aqui do lado nossa avaliação objetiva em relação a peso, variação de peso dos indivíduos. Então, nós percebemos que, a partir do grupo 15 dias, nós já temos diferença significativa com o nosso grupo controle. E isso persiste entre os grupos 30, que também houve diferença, e no grupo 37. Nós também percebemos diferença entre o grupo 37 e 30. Isso demonstra que a exposição da monocrotaline é tempo dependente, quanto mais exposto o indivíduo a progressão da doença é pior. Nós tivemos uma taxa de mortalidade aumentada, observando-se aproximadamente em 37 dias, e nossos resultados em relação a alterações cardíacas, nós temos a espessura ventricular direita, espessura da parede ventricular direita livre. Nós temos um aumento dessa espessura. A partir de 30 dias, nós já vemos uma diferença significativa. No grupo de 15 dias, a exposição não foi suficiente para criar diferença com o grupo controle, mas a partir do dia 30 e 37, nós temos uma grande diferença, inclusive, entre os grupos. Na quantificação da área do ventrículo direito, nós temos diferença significativa mesmo no princípio. A partir do 30º dia de exposição, nós temos uma significativa diferenciação. E em relação à razão entre peso, entre peso, massa do coração e massa do indivíduo, nós temos também a mesma tendência de aumento de peso cardíaco com o passar do tempo. Quanto à nossa análise semi-quantitativa, nós foram avaliados a fibrose hepática congestiva através do score, a hemorragia subendotelial, dilatação sinusoidal, congestão sinusoidal, a necrose hemorrágica centrilobular e esteatose. Nós vemos que a partir do 30º dia nós temos uma grande expressão dessas alterações, inclusive aumentando ainda mais no grupo de exposição em 37 dias, mais uma vez corroborando com a hipótese de tempo dependente. Quanto mais exposto pior a doença progride. Quanto à fibrose centrilobular, com coloração tricômo de Masson, nós vemos uma diferença significativa entre os grupos de exposição com mais tempo. Então, a partir de 30 dias, nós vemos aumento de exposição, o aumento da fibrose, inclusive entre grupos. Quanto à dilatação sinusoidal, nós vemos a diferenciação, inclusive entre os grupos expostos por 15 dias e o grupo controle. E a partir daí, todas as relações entre si têm diferença significativa. A quantificação de núcleos hepatócitos, nós vemos que no 15º dia houve um pequeno aumento, que não foi significativo, mas isso provavelmente se dá à metabolização através do citocromo P450 da monocrotalina, que quando não atinge níveis tóxicos, a gente ainda tem um aumento de contágio celular. Quando expomos os grupos de 30 e 37 dias, nós vemos uma redução significativa do número de hepatócitos nos próximos slides. Então, aqui nós temos uma relação linear, modificação da relação linear entre as nossas variáveis, e ao fazer isso, nós estamos tentando criar uma linearidade de relação entre os nossos achados
que podem e devem fazer parte da mesma patologia, uma vez que a patologia não se encontra no parênquima hepático, mas secundária, ela, na verdade, primária, a hipertensão pulmonar. Então, nós temos uma progressão da doença em que todas essas variáveis se encontram em alinhamento linear. Alguns têm um R2 um pouco mais relevante e outros menos, mas todos eles têm uma relação linear. Então, nós fizemos aqui a avaliação entre sinusoide, luz do sinusoide e fibrose centrilobular, a luz do sinusoide e parede livre do ventrículo direito, a fibrose centrilobular e parede livre do ventrículo direito, fibrose centrilobular, área do ventrículo direito, e a luz sinusoidal e a área do ventrículo direito. Todas elas têm um R2 que demonstra uma relação. Então, como conclusão, a insuficiência cardíaca direita, induzida por monocrotalina, secundária à hipertensão pulmonar, foi capaz de desenvolver hepatopatia congestiva em ratos, se mostrando um modelo estável e reprodutivo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Por favor, doutor Renato, para os seus comentários. Muito boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à comissão organizadora da sociedade pelo honroso convite. Boa noite, doutor Henrique Murad, doutor Orlando, doutor Luciano. É uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês essa participação. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aí os autores pelo trabalho, pela excelente condução do trabalho. A disfunção ventricular direita e a doença hepática frequentemente estão associadas entre si, é a chamada síndrome cardiohepática. Esta condição enfatiza a natureza bidirecional da interação coração-fígado e é caracterizada por uma ampla gama de lesões interrelacionadas. O tipo 2 é caracterizado pelo comprometimento crônico da função cardíaca, levando a uma lesão hepática crônica, conhecida como hepatopatia congestiva. Os autores do Instituto Denton Cooley do Paraná são parabenizados pela condução deste estudo detalhado a respeito das repercussões morfológicas do fígado em modelo experimental de disfunção ventricular direita aguda induzida pela monocrotalina. Os achados histológicos incluem congestão sinusoidal e necrose centrilobular, que eventualmente levam à fibrose em ponte entre as veias centrais adjacentes. Gostaria, então, de perguntar ao Dr. Fernando o seguinte: tendo em vista que a monocrotalina causa uma variedade de lesões tóxicas, incluindo a lesão pulmonar aguda, a miocardite, a hipertrofia ventricular direita, além da doença veno-oclusiva hepática, como foi possível determinar se o padrão de congestão e fibrose hepática foi decorrente da disfunção ventricular direita e não da toxicidade direta da monocrotalina sobre o tecido hepático, uma vez que a própria monocrotalina é hepatotóxica? Por favor, Fernando. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de dar meus boas noites aí ao Dr. Murad, Dr. Orlando, Dr. Luciano, e obrigado, Dr. Renato, pelos comentários excelentes e pertinentes. Bom, respondendo a sua pergunta, seu excelente comentário, o que nos levou à avaliação como dado objetivo principal do estudo é que, nesse caso, a lesão hepática encontrada, ela se fez através de uma fibrose que teve um componente histopatológico muito característico de uma lesão, de uma hepatotoxicidade congestiva. Caso ocorresse lesão grave do tipo primária pela monocrotalina, nós não veríamos, como nós vimos nas avaliações com tricoma de Masson, através da fibrose centrilobular e das dilatações que nós vemos nos sinusoides hepáticos, né, nós não teríamos esse tipo de lesão. Então, o que ocorre foi o contínuo da doença, da patologia, se mostra bem alinhado com a doença descrita, a hepatotoxicidade congestiva, tipo 2, cardiohepática, e, portanto, a gente conseguiu concluir
que as lesões que foram encontradas foram decorrentes da lesão pulmonar, levando a uma insuficiência cardíaca direita e, portanto, a hepatotoxicidade, a lesão hepática por congestão. Muito bem, muito obrigado. Segunda pergunta, uma informação complementar interessante deste estudo seria a avaliação funcional da disfunção ventricular direita. Não foi possível fazer uma avaliação funcional do ventrículo direito, seja pela ecocardiografia ou por estudo hemodinâmico, Fernando? Nesse estudo, e aí entra um dos nossos, talvez, a crítica à nossa metodologia, nós não fizemos o estudo hemodinâmico para avaliação dos ratos, isso porque a avaliação, ela, apesar de ser bem-vinda, ela seria operador dependente e os dados que nós teríamos corroborariam com uma lesão que já foi encontrada. Ela basicamente concordaria com a situação, com o problema de podermos não encontrar a diferença onde ela, na verdade, existe, né? Como tem um erro estatístico baseado na metodologia, além de ser um mecanismo bem oneroso para o estudo. Ok, muito obrigado. Terceira pergunta, quais foram as principais limitações encontradas na realização deste estudo, Fernando? Eu acho que uma delas seria esse aspecto do estudo hemodinâmico. A gente poderia trabalhar em cima de um modelo que entraria em alinhamento com o estudo hemodinâmico. E talvez um outro seria a utilização, talvez, de marcadores de colestase, né? Bilirrubina direta, fosfatase alcalina, gama-GT, enfim. Também não foi utilizado nesse modelo por uma questão de desalinhamento no modelo experimental animal, né? Muitos papers da literatura descrevem alterações não concordantes em relação à hepatopatia encontrada. Então, nós resolvemos simplificar para poder encontrar o verdadeiro alvo de estudo aqui, que é a hepatopatia. Ok. E a última pergunta, qual seria a principal translação clínica que este estudo poderia nos proporcionar, Fernando? Fernando, seja breve na resposta, por favor. Tá? Só finalizando. É muito interessante a troca de ideias, mas a gente tem que também respeitar o espaço que nós dedicamos aos outros, ok? Perfeito. Então, basicamente, o modelo experimental da hepatopatia poderia encontrar, assim, algo que é silencioso, né? Uma lesão que a gente vê claramente está acontecendo e que deve ser estudada pelo médico que está avaliando o seu paciente para buscar esse tipo de lesão que deve estar acontecendo quando a falência ventricular direita acontece. Ok, mais uma vez parabenizo os autores pela excelente condução do trabalho experimental apresentado. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Fernando. Obrigado, Renato, pelos seus comentários. Agradeço a todos terem permanecido e assistido a excelentes temas livres. E amanhã tem mais, né, Luciano? Boa noite a todos. Perfeito. Boa noite.